pessoal, bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar então sobre o transtorno do espectro autista, para que vocês conheçam um pouco mais de como é o autismo, tá? E para hoje eu conto com uma convidada especial, que é a Iva, e ela vai contar um pouquinho da história dela também, como que é o convívio com uma pessoa que tem o autismo, para depois a gente entrar um pouco mais de como é o mercado de trabalho, tá ok? Só vou aguardar ela chegar, o pessoal também entrar, para depois a gente começar a falar sobre o tema, tá bom? Olá, Joyce, obrigada. Vamos lá. Oi, Iva, Olá, moça. tudo bem? Tudo em paz, tudo direitinho. Eu fiz uma breve apresentação do tema, do que a gente ia conversar agora, tá? E se você quiser já ir se apresentando, fica à vontade, Iva, a gente vai trocando. Vai trocando, né? Pois é, estamos de listradinhos, né? Verdade, Você na horizontal e eu na vertical. e olha Que que a gente, sintonia, né? e a gente não combinou. Não comidou. Pois é, pois é. É muito interessante esse tema, porque assim, é mais uma curiosidade minha, né? Como mãe de uma pré-adolescente que tem autismo, que tem outras conformidades, saber aí do como é o mercado de trabalho. Porque quando a gente fala de autismo, a gente fala muito de criança, né? Mas não do adolescente autista e não do adulto autista, né? Uhum. Rick é meu seguidor e é Ah, um adulto autista, né? ah, E Rick é super desenrolado. E assim, eu gosto muito de conversar com ele porque dá aquela certa tranquilidade, né? De você ver que alguém que tem as mesmas dificuldades pode ter uma vida, né, normal e trabalhar e se desenvolver. envolver, é. Eu trouxe vários dados, até eu vou olhar para o lado, porque eu vou precisar colar até para poder passar as informações depois tudo certinho, né? Iva, conta um pouquinho assim, como que surgiu a Iva, como que surgiu os seus projetos também? Pronto. Meu nome é Iva, né? Tenho 47 anos, tenho uma página de motivação, né? Voltado para mulheres acima de 40 anos. E uma das coisas que me fez entrar nessa questão do resgate da autoestima, perda de peso e ter uma vida mais saudável foi justamente os meus filhos. E, em especial, o meu azulzinho, né? E aí, assim, a gente precisa estar bem. A gente tem a impressão, e eu vejo muitas mães de autistas, às vezes a gente se deixa absorver ali por aquela rotina, que não é uma rotina fácil, que é uma coisa assim que demanda muita energia, né? Traz muita preocupação, que a gente vive preocupada com o futuro, aí gera uma ansiedade ali para frente, né? E diante do presente você tem medo do futuro, né? Você tem. E aí a gente esquece de se cuidar, de se tratar, de estar bem, de ter uma válvula de escape, né? Por exemplo, depois da minha atividade física, eu não tenho disposição nem para brigar com eles, nem quando eles me dão motivo. Mas é legal, legal. E isso veio como uma forma de olhar para você também, de cuidar de você também, até para que você esteja ali presente com todos eles, né? Exato, assim, como sou mãe tardia, né? Eu tive filha depois dos 35 anos, então assim, eu estava cansada, eu estava. Se eu desativar aqui para ver se eu. Porque fica o negócio subindo.
do WhatsApp. Eu estava cansada, eu estava depressiva, eu tenho depressão, né, desde os 21 anos de idade. Então, assim, com trabalho, com 3 filhos, eu estava realmente muito cansada, né, muito me largando mesmo, e absorvida ali pelo trabalho. E eu não estava sendo uma mãe que eu esperava ser, que eu esperei tanto ser, né? Porque como eu comecei a ter filho a partir dos 35, então assim, eu tive bastante tempo para organizar o ninho, para estudar, para trabalhar, para me preparar para ser mãe. E no momento que eu estava ali sendo mãe, eu estava uma pessoa cansada, depressiva, com sobrepeso, com taxas lá em cima. Então eu assim, por eles, eu realmente resolvi me resgatar aí também, Legal. né? Como pessoa. E o seu propósito é também fazer isso, né, Iva, com outras mulheres, para que elas olhem para si, né? Exato, é assim, é mostrar que é possível. Porque quando eu comecei, com 45 anos, quando eu decidi me resgatar, a impressão que tinha na internet era que uma mulher, a partir dos 40 anos, ela, primeiro, ela não ia emagrecer, e segundo, ela só serve para pagar boleto, né? Então, assim, e cuidar dos outros, não é nem cuidar dela, é cuidar dos outros, é uma eterna doação, quem tem filho especial ou não. Então, assim, a mulher de 40 anos é sempre aquela mulher que as pessoas buscam quando precisam, né? Mas quem cuida dela? Quem olha para ela, né? Então, assim, a gente... Eu tinha muita... Eu não achava quando eu comecei a divulgar a página e tal, eu comecei justamente porque eu não encontrava essa mulher, eu não encontrava a Iva do outro lado da tela, né? Apesar da rede ter várias pessoas, ter vários, mas assim, o perfil de profissional, dona de casa, quarentona, depressiva, 3 filhos, profissional, e enfim, cheio de problema, que tem dias que não acorda bem, que não acorda de bom humor, né? Que tem boleto para pagar no final do mês, que não acorda com aquele bom humor de guia turístico. Então, assim, eu não me encontrava, eu não me via, né? E tem essa ideia na mídia, de uma forma geral, que a mulher, depois dos 40 anos, acabou a beleza, acabou a vitalidade, né? Você só está ali para ser a muleta de alguém. E não é bem por aí, né? A sua juventude passa, mas a sua beleza vem com a idade também. A beleza está dentro de você. E aí foi que eu tive essa perspectiva de criar uma página de uma pessoa real, né? Outro dia eu mostrei uma tapioca que não deu certo, né? Eu fui fazer uma tapioca, a bicha despedaçou toda. E aí eu disse, olha, deu errado. Porque quando você vai ver as pessoas que fazem receita, elas sempre mostram aquelas receitas maravilhosas. Aí você vai fazer, não dá certo, o gosto não é, porque a mulher come, delícia, aí você faz, meu Deus, tá um horror. E aí nunca mostra o que dá errado. Eu digo, não, deu errado para mim, eu vou mostrar. E vou mostrar como foi que eu fiz para não jogar fora. Então é uma página que busca aí a realidade. Exato. Até a Mônica colocou maturidade, que é isso mesmo. E também uma outra pessoa comentou sobre a sua história antes, falou que era muito linda a sua história. É, E tem um... pode falar, desculpa. Não, pode perguntar. E falando nisso, né, como que você vê como mãe que é cuidar de uma pessoa que é autista? Se tem diferença também do que você vê nos filmes, em séries, porque assim, o autismo em si ele já é difícil de ser diagnosticado, porque pode ter várias causas, tanto genéticas quanto ambientais. Ainda não tem tanta, por exemplo, uma coisa específica que você faça para ter o diagnóstico, né? E também o tratamento pode ser com diversos profissionais. E pelo que eu vi também, a questão justamente do diagnóstico tem essa dificuldade, mas o que prevalece mais é a dificuldade no relacionamento interpessoal.
É isso mesmo? Tem outras coisas? Fala pra gente. Menina, é isso aí, muito mais. É, na verdade, o meu filho, o Miguel, ele é filho do coração, né? Eu não conseguia engravidar, e aí eu sempre tive essa ideia que quem quer ter filho, tem filho parido, adotado, e aí eu parti para a adoção. O primeiro choque foi que, como a gente estava no processo de adoção e eu quis fazer um plano de saúde para ele, aí a empresa disse: olha, tem que fazer os exames, porque como ele não tem origem, né? A origem certa, então a gente vai fazer os exames por conta da própria empresa de plano de saúde. E aí me entregaram um envelope com resultados, né? Os resultados dele. Do mesmo jeito que eu recebi, eu levei para o médico. Eu nem abri. Aí ele chegou, fez: a senhora nem abriu. Eu digo: pois é, porque o que tiver aí está no pacote e é o que vai ficar. Legal. Só que Miguelzinho sempre foi uma criança extremamente agitada, né? E talvez isso tenha sido até um ponto positivo para ele, porque ele era uma criança hiperativa, então ele não dormia de dia e não dormia à noite. E aí eu ficava com meu esposo, ele dormia 2 horas, eu dormia 2 horas, o menino comia a noite toda, né? Tinha mamadeiras na sequência, né? Eu chamava de chocadeira, tinha uma chocadeira de mamadeira que ficava sempre morninha, e aí ele ia comendo a noite toda como se tivesse de dia. E aí, com 9 meses, eu precisei estudar para um concurso. E aí coloquei Miguelzinho no berçário. Aí, com um mês que ele estava no berçário, a dona do berçário me chamou e disse: ó, tem alguma coisa errada com seu menino. Ele é o único que não dorme. Ele não dorme hora nenhuma. Eu digo: pronto, ele não dorme nem de dia nem de noite. E aí, com 10 meses, a gente foi para o pediatra e do pediatra encaminhou para um neuro. E aí ele foi diagnosticado com a hiperatividade e começou o processo de ludoterapia, né, que era muito pequeno, e com a medicação. Melhor não, né? Melhor não, eu continuava acordando de noite. E aí, com 3 anos e meio, devido à dificuldade, às crises, né? Ele sempre teve essa questão do gritar, então ele grita muito, ele grita por horas, e a garganta não seca, não, é uma garganta de ouro, né? Então ele, com 3 anos e meio, ele recebeu o diagnóstico que ele tem traços autistas e outras conformidades. Tem conformidades dele que só vai poder ser investigada a partir dos 17 anos. E aí ele vem fazendo tratamento e vem fazendo terapia. E a gente já tentou vários, terapia ocupacional, ludoterapia, psicoterapia, enfim. O que é que aconteceu com o Miguel? Como ele começou a ser tratado muito cedo, Miguel tem uma desenvoltura muito grande, né? Quem conhece, ele chega, ele senta, ele conversa com você, é super desenrolado. Eu digo: menino, eu não vou fazer teste de DNA com você, não, porque você é cara de pau igual a sua mãe, né? Desenrolado tá ali, né? Então, assim, Miguel, ele verbaliza muito bem. Agora, Miguel tem dificuldades. Ele tem, por exemplo, a questão da surpresa. Miguel, ele não dá para você mudar a rotina dele da noite para o dia, porque ele se destabiliza, né? Emoções, por exemplo, teve o aniversário dele, aí eu fiz um bolinho, mas é só a questão das pessoas ligarem, darem parabéns, dele entrar no WhatsApp, tá lá cheio de mensagem, não sei o quê, ele fica emocionado. E aí ele fica emocionado, ele começa a ficar agitado, dá uma crise, aí grita, grita, grita. E nesse dia ele ficou até depressivo, né? Miguel é incrível. Ele ficou até depressivo. E assim, pelos anos que a gente tem, eu conheço os choros de Miguel. Então eu sei quando é choro de birra, quando é choro depressivo, quando é choro porque ele está ali perdido. Então, assim, é uma história longa
E assim, algumas coisas a gente se priva, né? Até para manter a nossa sanidade mental. Então, às vezes, um amigo liga e faz: olha, bora ali, tá em tal lugar, vamos ali em outra cidade e tal. Mas aí eu não programei ele, né? E ele é programado, ele é programável, né? Então, assim, eu digo, Miguel, olha, vai acontecer isso, isso. É como se desse uma estabilidade nele e ele soubesse o que vai acontecer. Né? Uma das coisas que deflagra uma crise em Miguel é justamente o inesperado. E aí não tem medicação que dê jeito. Ele se desorganiza mesmo. Agora sim, a gente está vendo uma mudança com o tempo. Antes ele se desorganizava em qualquer lugar. Hoje ele já, por exemplo, se ele estiver brincando aqui no prédio e ele sentir que ele está se desorganizando, ele sobe. O problema é que quando ele está jogando com os meninos, e às vezes, ou ele é o dono da bola, ou ele é o goleiro, e ele sai da brincadeira sem avisar ninguém. Mas aí eu desço, converso, olha, tem isso, tem aquilo. Se ele quiser subir, deixe ele subir, né? A gente vai, mas não é fácil, não. Agora, fazendo um link com o que você perguntou em relação à mídia, a filmes, é muito longe da realidade, né? É muito longe da realidade. Tem doutor, né? Doctor, né? Tem uma série de um autista que passou até na Globo e ele fala assim, alguém ele fala assim, oh, entendeu? Agora, ele é muito inteligente, beleza, tem uma dificuldade ali na percepção, não é muito subjetivo, mas ele não fala com aquele olho paradão, não. Né? Ele é desenrolado. Em relação ao autismo na mídia, até hoje eu só vi um programa trazer o autismo como o autismo é, que foi o Profissão Repórter. Não sei se você assistiu, Esse eu não, mas foi assim. Oi? esse eu não assisti. Pois é, procura na internet o Profissão Repórter, que aí mostrou realmente o autismo. The Good Dog, exato, eu assisto também. Mostrou casos, né, severos que a mãe tinha que deixar o menino se autoflagelava, se deixasse as mãozinhas dele lá liberada, que ele tomava medicação, que ela teve que deixar a vida dela de trabalhar para tomar conta dele. E eu tenho casos, tenho amigos que teve que optar entre o esposo e a esposa trabalhar para poder ficar com o filho. Então, assim, quando a mídia fala de autismo, ele fala do autismo como os superdotados, né? Aquele menino maravilhoso, né? Fera em física e matemática, é o astronauta que vai para a Lua. E aí você olha para seu filho, e aí, menino, você é o quê? O físico astronauta, né? E o menino tá ali totalmente. Então você começa a achar que você está falhando na educação do seu filho, que todo mundo passa a impressão que você tem um autista em casa, então você tem um super gênio. E não é. Ele tem habilidades, sim, mas essas habilidades nem sempre são perceptíveis. Né? Por exemplo, Miguelzinho gosta de fazer origami, que é uma coisa que eu não tenho paciência, mas ele dobra ali aqueles papéis, enche a casa de papel, né? Ele faz Lego assim, minha irmã, dá um desgosto danado, porque você compra aquele negócio caro, o menino em uma hora, só tem uma hora de sossego, dá vontade de alugar Lego. Por quê? E uma hora e meia, o menino acabou. E arma coisas divinas, entendeu? É uma capacidade que ele tem. E ele disse que vai ser cozinheiro. Inclusive, eu quero até lhe perguntar, e aí a curiosidade da mãe. Porque ele disse, mãe, com 14 anos eu posso trabalhar. Ele leu na internet que tem menor aprendiz, não sei o que. Com 14 anos eu posso trabalhar, porque eu quero juntar dinheiro para fazer meu restaurante, porque eu quero ser cozinheiro.
E ele já vem com esse plano de ser cozinheiro desde os 9 anos de idade, né? Então, eu queria saber de você como é que está essa questão aí do mercado de trabalho para o autista e pros outros PCDs, né? Se ele realmente tem essa oportunidade mesmo com algumas dificuldades que ele tem, dele conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Como é que tá as empresas em relação a isso? Sim. E eu só vou falar dos comentários, depois eu já vou entrar no mercado de trabalho. Que a Mônica perguntou, e era uma curiosidade minha também. Quantos anos o Miguel tem hoje? 12. 12. Ah, legal. E também uma das meninas colocou aqui justamente a questão de que é difícil você encontrar profissionais que lidem com o autismo nas mais diferentes idades, porque eles mudam, né, um pouquinho das características, né? E isso acredito que também. Muda a característica e, assim, devido a alguns casos, alguns acessos violentos e tal, você tem uma dificuldade muito grande de achar terapeutas para adolescentes, né? Assim, quando ele tinha 5 até 7 anos, você tem uma gama enorme de profissionais que trabalham com autista. Depois dessa idade, é raro. É, é. E é uma eu falo assim, a adolescência é um momento mais que tem mais conflito para qualquer pessoa, né? Então, realmente são poucos os profissionais que acabam se especializando também, realmente. E até a Mônica tinha te feito uma pergunta também, o que você mais aprende com o Miguel? Rapaz, paciência, viu? É o que eu mais aprendo. Porque, assim, a nossa vida, assim, eu moro aqui em Pernambuco, eu sou de Salvador, eu moro aqui em Pernambuco, eu, meu esposo, e Miguel e minhas 2 filhas. Então, só temos os 5 aqui. E, assim, a nossa vida, indiretamente, ela gira em torno de Miguel. Então, o Miguel determina onde a gente mora, que a gente mora do lado da escola dele, determina onde eu trabalho, porque eu sou funcionária pública, eu trabalhava longe, mas eu tinha uma estrutura de equipe e tal. Devido ao chamado da escola, e assim, uma coisa que me traumatizou muito, que uma vez ele deu uma crise, e aí quando eu cheguei, eu tenho quase 1,80 m, tinha um homem maior que eu, segurando ele assim no chão, e foi uma cena que me chocou muito. Eu disse, não, eu preciso trabalhar perto, porque quando a escola ligar, eu tenho que estar perto. E aí fui trabalhar ser contadora do sistema penitenciário. Eu digo, onde é que tem vaga? Ah, tem no sistema, é para lá que eu vou. Mas você é louco, vai trabalhar? Vou. Entendeu? Porque, assim, para os outros é loucura, para mim era um alívio. Então, assim, eu não sinto que eu estou fazendo sacrifícios por Miguel. Não, eu sinto que eu estou conseguindo estar presente e que eu não deixe ele à mercê de outras pessoas. Então, assim, eu estou aqui, mas o celular está aqui, né? Então, se você me ligar qualquer hora do dia, ou me passar a mensagem, você vê que eu respondo logo, porque eu sou a pessoa que estou ali e, assim, a auxiliar da sala dele, eu digo a ela, eu digo, ó, não espera alguém... porque às vezes a escola faz assim, não, vamos tentar contornar, não incomoda a mãe, não. Aí eu digo a ela, eu digo, ó, se você perceber qualquer coisa, passe uma mensagem. Porque eu prefiro chegar lá um instante antes dele se desorganizar do que... Então, assim, a nossa vida gira em torno dele, sim. Que legal. A Aline até comentou aqui que aqui em casa temos o João Miguel, de 3 anos autistas, e também aprendemos muito a paciência, amor e cuidado. Né? Depois também tem um comentário, eles têm diferentes fases dos desenhos, dos recortes, o Lego, quebra-cabeça, origami e assim vai, né? Tudo que possam É, fazer, eles vão gostar, então, pelo jeito. é. Bacana. E é impressionante o poder de concentração, rapaz. Eu fico assim, ele vai pro YouTube, ele vai ali montando e ele faz coisas belíssimas, assim. Agora faz em série, né? E haja papel. É, e isso vai bater muito com
coisas que eu trouxe aqui também, né, de dados de trabalho, de como fazer essa conexão com o mundo do trabalho. E a Aline também complementou falando que também se surpreende bastante com a capacidade do João Miguel, se não me engano, que aprendeu a ler e falar inglês com 3 anos. Aí você fala, gente do céu, foco, a letra, o número. Eu vou falar também sobre isso, porque eu também trouxe esses dados. Iva, tem realmente o menor aprendiz, que você consegue trabalhar a partir dos 14 anos. E por ser PCD também, ele entraria até nas duas cotas, tanto de menor aprendiz quanto de PCD, na hora de caracterizar dentro de uma empresa, né? Então daria até para fazer isso. Ele pode concorrer a menor aprendiz. Eu só não sei se tem menor aprendiz dentro de um, por exemplo, de um restaurante, alguma coisa assim, mas talvez se tiver algum hotel, alguma coisa assim, talvez dê para fazer esse vínculo sim. Daí... Não, assim, na verdade, ele quer trabalhar com menor aprendiz para ter o dinheiro para quando chegar com 18 anos ele fazer o restaurante, montar o restaurante, que já tem projeto, viu, minha gente? Já tem banco, cadeira, já tem tudo. Sensacional. Legal. E falando de mercado para pessoas com deficiência como um todo, né? Então, hoje nós temos uma lei, que é a lei de cotas, que garante que pelo menos as empresas que têm a partir de 100 colaboradores tenham de 2 a 5% das vagas disponíveis, né, do quadro de pessoas com deficiência. Nós temos essa lei hoje. O que acontece? Hoje o Brasil tem aproximadamente 24% da população tem algum tipo de deficiência. Aí eu já encontro alguns pontos, né, Iva? Algumas pessoas também têm dificuldade de assumir que tem alguma deficiência. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que são pessoas com deficiência, mas não têm o laudo, não vão atrás também, até por essa dificuldade de aceitar que sim, você é uma pessoa com deficiência. Então, isso são os dados das pessoas que sim, se caracterizam, colocam lá, sim, eu sou uma pessoa com deficiência, né? Então, imagina quantas outras a gente tem casos que não estão lá marcados. Dentro desses 24%, só 0,9 desses 24 tem carteira assinada como PCD. O que isso mostra pra gente? Que muitas pessoas com deficiência não estão dentro do mercado de trabalho, ou elas estão, ou estão trabalhando de forma informal. Então, elas não têm uma carteira assinada que tem os benefícios. E é impressionante que tem muita gente que me pergunta se eu aposentei, Miguel. Eu digo, e por que eu vou? Né? Ele tem, eu acredito que ele tem a capacidade, sim, se ele vai para a escola, se ele desenvolve, ele pode ter uma vida normal. Com certeza, com certeza. E o que eu vejo também dentro de como um todo, até vou dar uma olhadinha aqui no meu rascunho para pegar os dados tudo certinho para passar para vocês, né? A lei de cotas dentro das empresas, ela é uma forma de inclusão, né? Eu falo assim, se a gente não tiver, pelo menos nesse início, algumas leis, a gente nunca vai conseguir fazer com que que todas as pessoas estejam em todos os lugares. Porque nós já temos todo um histórico aí, né? Que trouxe a gente até onde nós estamos. Então, nós precisamos de algumas ações para ter essa inclusão, né? Para que o Miguel possa ver outras pessoas trabalhando dentro de por exemplo, um restaurante de uma pessoa autista e ele se identificar e falar assim, tá vendo? Eu vou ter meu restaurante. É isso aí. Então, essas leis, elas precisam, e esses passos precisam existir para que isso aconteça, para que todo mundo possa estar em todos os ambientes. Falando do autismo especificamente, tem uma lei que foi colocada em 2012, que é a Lei 12.764, de Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. O que ela faz? Ela assegura os direitos das pessoas que têm autismo e, como ela tem essa caracterização, ele entra dentro da caracterização de pessoa com deficiência, então ele pode ter acesso à lei de cotas dentro das empresas. Então, essa pessoa que antes não entrava, agora entra pela cota, tá? O que acontece? Eu achei uns dados aí que eles são de 2019 para cá. Achei de 2009 e 2020. Que mostra que 85% dos autistas no Brasil estão fora do mercado de trabalho. Por que isso acontece? E aí entra um pouquinho também de PCD como um todo, tá? Primeiro,
eu vejo que grandes empresas, elas têm uma consciência social maior. Então, multinacionais, essas empresas, elas têm ações específicas, geralmente de diversidade, e que entra a pessoa com deficiência e que torna mais aberto essa possibilidade dessas pessoas estarem dentro dessa empresa. Mas Até porque a visão no exterior é mais avançada. Por exemplo, aqui uma crise em público de Miguel gera vários comentários, né? Vários tipos de atitudes. Então, tem gente que critica, que diz que menino mal educado, que mãe que não bota controle, tem gente que bate no meu ombro. Ele tem o quê? Tomou o celular dele, fez isso, deu remédio, e você ali desesperada tentando dar aquele controle, aquele segurança que fica ali respirando no seu cangote até a hora de você sair do shopping, ao invés de conduzir você para um lugar mais calmo, que você possa ali estabilizar seu menino. Ele já deu crise no exterior e, assim, a postura foi totalmente diferente, né? As pessoas não centraram ali nele. Assim, eu acho que se eu pedisse ajuda, me ajudavam, mas continuaram, deram aquele ar de assim, normalidade, né? Assim, olha, tem uma criança em crise. Aí eu me lembro que uma vez eu estava com ele, esperando, a minha irmã está até aqui na live, esperando ela pegar o carro e eu segurando. Aí um senhor se aproximou de mim e fez: o que foi, meu amigo? O que essa bruxa má fez com você? Aí eu larguei a mão do. Aí eu larguei ele por um instante. Agora, quando eu larguei ele, pô, na cara do homem. Aí o homem foi embora. Eu, moço, se afaste, o senhor não está vendo que ele está em crise. Segurei de novo, né? Então, assim, a sociedade em si não está preparada para o autismo e existe a falsa inclusão, né? Existe uma lei, né? As empresas têm conhecimento dessa lei, assim como as escolas, mas algo que machuca muito a mãe de um autista é como eu, que já precisei fazer denúncia na Secretaria da Educação, eu já precisei ir para o Ministério Público para garantir o acesso dele a uma escola. Então, isso tudo machuca, né? Mas continue aí, que eu estou gostando da sua pesquisa. tem um termo que chama diversity washing, que é justamente quando uma empresa, no caso de empresa mesmo, utiliza a diversidade a seu favor, mas ela não pratica a diversidade, a equidade, a inclusão dentro da empresa. Ou seja, é mais para algo externo. É um marketing, digamos assim, né? Eu acho que dentro da educação tem muitos trabalhos agora sendo desenvolvidos também dentro com o tema de diversidade, trabalhando a educação no sentido do respeito para com o outro, independente de como a pessoa é, né? E nas empresas tem justamente, já é comprovado com números, com dados, e isso também tem muitas pesquisas lá fora, ainda o Brasil ele está caminhando devagarinho nessa parte de diversidade. Quase parando! Passinhos de formiga! E tanto é que a gente tem dificuldade de encontrar literaturas aqui de diversidade, por exemplo, pesquisas feitas aqui. A gente ainda se baseia muito no que tem lá fora, mas que mostram justamente que a diversidade ela traz muitos pontos positivos para as empresas. Que a gente pensa assim, é diferente, vai trazer muito conflito, e na verdade é o oposto. Aí mesmo que as pessoas vão se conhecer, perspectivas diferentes, vão se complementar, ter um produto muito mais acessível que se conecte com mais pessoas, né? E tem muitas outras coisas que dentro da diversidade, em questão racial, de mulheres como líderes, negros como líderes, enfim, aí entram vários pontos que você só percebe que traz benefício. Só que tem empresas que ainda usam essa diversidade como uma propaganda, mas a prática é diferente. Então a gente sempre tem que ver também, essa empresa ela tem práticas que estão a esse favor, né? Então tem várias coisas que a gente começa a observar em noticiários, às vezes acontece alguma coisa muito triste ou alguma situação que você fica em dúvida, sempre vá lá, veja se essa empresa tem as ações de diversidade, porque pode ser que
esteja justamente acontecendo esse diversity washing, que é quando você utiliza só como uma marca, mas não pratica isso internamente. E como que as empresas praticam isso internamente? Educando. Eu falo assim, a educação é desde a base, mas ela tem que vir até a gente vai se educar todos os dias. Todos a gente aprende algo novo, né, Iva? Não tem como. Tá. Mas falando aí a gente falou das grandes empresas que têm mais ações nesse sentido. Se a gente olhar para o cenário brasileiro, 90% das empresas são pequenas. Então a gente tem que entender que esse é um cenário também que a gente vai ter que caminhar para que essas pequenas empresas também tenham a diversidade como um valor. E eu percebo que se eu tenho um líder, um presidente que tem a diversidade como valor, as coisas acontecem. Então, quem está lá no topo... Tem que ter patrocínio, né? Exatamente, exatamente. E aí, quais são os principais pontos que as empresas colocam de ter essa dificuldade de inclusão do autista especificamente? Mas já tem a própria resistência em si, por si só, mas também a falta de informação e o medo por conta da imprevisibilidade. Que é justamente esse ponto que você mencionou. Ele pode ter algum gatilho que acione alguma crise, alguma coisa nesse sentido. Mas eles colocam mais no sentido de eu não sei como essa pessoa vai performar. Então, eu não sei qual é o resultado que eu posso esperar e qual é o comportamento que eu posso esperar. Isso do ponto de vista da empresa. Quando eu falo do autista em si, quando eu ouço o meu colaborador autista, o que ele fala? Que ele tem medo de não conseguir atingir as expectativas da empresa e lidar com as pressões, né? Que eu acredito que seja justamente esse ponto, né? Então, tudo isso vem com mais um ponto que até a gente conversou, Iva, na nosso briefing, que é justamente o próprio processo de contratação das pessoas com deficiência. Ele já é um processo um pouco engessado, digamos assim, né? Por quê? Quando você contrata, além do laudo que a pessoa precisa ter com o laudo dela, autista ou CID, tal coisa, você vai passar por uma avaliação do médico que tem o convênio com a empresa. E pode ser que aquele médico não te identifique como PCD, mesmo você tendo um laudo. Porque o médico ele tem que ter uma visão no sentido de essa doença ou este ponto pode incapacitar ou dificultar essa pessoa de trabalhar. Essa é a ideia geral. Mas ele também o médico, olhando para o lado dele, ele também tem toda uma fiscalização. Então, vira e mexe, ele vem, né, o que ele está fazendo, o que ele está prescrevendo, quem que ele está colocando como PCD. Então, já teve casos também que eu já vi de uma pessoa ser considerada PCD numa empresa, mas em outra não. Olha para isso. Então, isso também é uma dificuldade, principalmente quando a gente fala de doenças mentais, principalmente. Porque quando é uma doença física, né, não tem no dedo, tá ali, você não tem o que questionar. Não tem, exato. Mas as doenças mentais são as que mais trazem questionamento, tá? Assim, a DAO, né, já tá ali. Tem muita gente que me questiona mesmo, né? Assim, tem certeza, eu acho ele tão normalzinho, ele é tão isso, ele é tão aquilo, e ele toma remédio, só falta dizer assim, quem tem que tomar remédio é você, não é o menino. Mas aí eu digo a ele, meu filho, eu investi tanto em você, negão, que se você não tivesse uma aparência assim normal, eu ia dar em você. Aí ele se acaba de rir. Porque assim, é um investimento alto. E casar, né? Se você abrir a boca e dizer assim, eu vou fazer uma festa de casamento, ou você tem um filho autista, prepare o bolso, que é a mesma coisa. O pessoal cresce o olho ali, então tudo é muito caro. Né? Miguel já chegou a tomar um remédio, uma médica indicar um remédio de quase R$ 600 por mês, uma caixa. Né? Então, uma terapia, não sei quanto. O dentista que atende o autista não sei quanto, porque ele é um dentista que é especializado em autista. Aí eu peguei e disse, eu converso muito com ele. Aí eu faço assim, Pintinho,
a gente vai para o dentista ou vai para o oftalmologista. Aí eu mostro a foto do ele é ótimo. Aí, antes de entrar, eu digo, ó, seja objetivo. Diga o que é que ele tem, o que é que ele precisa fazer. Não precisa muita conversa, nem muita coisa. Que aí ele começa a se achar criança, sabe? E o cara tá tratando ele como criança. E aí teve uma vez que eu levei a recepcionista, mas ele não atende criança. Eu digo, mas Miguel, ele vai atender. Eu já conversei com ele. Aí o cara chegou e fez, e aí, cabra, entra aqui, senta aqui, e aí? Tá vendo isso, tá vendo aquilo? Mas, rapaz, você já lê isso, tá? Ele se saiu se achando, né, o rapaz. Então, assim, é muito assim, essa questão do autismo, a gente, apesar por exemplo, a gente vai viajar, uma vez o cara chegou, assim, entra a tripulação, entra os acima de 80 anos e entra Miguel, né? E aí o cara chegou e fez, senhora, a fila é lá. E eu tava com ele. Aí eu fiz. Mas aí ele digo, mas ele é especial. Ele, eu sou especial, eu digo, claro. Você acha que você é um cliente que a empresa aérea vai achar assim em qualquer esquina? Aí o cara, não, com certeza, pode passar, senhor, seja bem-vindo, tal, tal, tal. Aí eu pisquei o olho pro cara e disse, ó, não faz eu rezar aqui o Rosário de Maria, não, né? Então, assim, tem essa questão do autismo que as pessoas só têm certeza quando, de fato, vê as vias de fato. Mas essa questão do autismo não ter cara, tirando os severos, né? E tem essa questão também que o pessoal fala do autismo leve. Ah, é autismo leve. Menina, é tão pesado quanto. Exato, exato. E essa questão do diagnóstico, então, ela acaba causando, né, uns pontos de dificuldade justamente para a inserção no mercado, né? Que quando, porque nem você falou, o autismo não tem uma cara, não tem algo específico que você fala assim, a pessoa tem autismo. Então, todas essas doenças que são mais voltadas para o lado mental, tem essa dificuldade do diagnóstico e até mesmo do médico, que é o que tem esse convênio com a empresa, diagnosticar para fazer o laudo de PCD. Porque se ele não tem o laudo de PCD, a gente, como empresa, como RH, não consegue contratar dentro da lei de cotas. Então, às vezes, já aconteceu isso comigo, deu fazer um processo seletivo com uma pessoa, eu não vou lembrar o que a pessoa tinha, mas era uma doença bem específica, genética, e o que ele tinha? Ele tinha atrofia dos membros, então ele sempre tinha que fazer musculação, academia, e também tinha como se fosse uma bipolaridade, vou colocar dessa forma, mas é uma doença específica, uma síndrome. Ele tinha o laudo, mas ele não foi considerado PCD. E ele tinha todos os requisitos da vaga. Ele tinha experiência na área de vendas, ele tinha experiência na área comercial, sabia Excel muito bem, mas eu não pude contratar. Nossa, Você vê coisa, né? por quê? Porque o médico considerou que não era uma doença que poderia afetá-lo. Para você ver como é difícil isso. E ele já tinha sido contratado numa empresa grande como PCD. Para você E ver ele como... não levou em consideração. Exato. Assim, uma das grandes dificuldades que a gente teve é em relação à inclusão em escola, né? Que a minha realidade hoje é escola. E hoje, Miguel estuda numa escola inclusiva, né? Assim, eu estou muito feliz. Ele está estranhando ainda, porque ele levou 5 anos numa escola. E assim, e essa escola eu precisei ligar muito, até para fazer provas adaptadas, dele ter o contraturno. Eu costumo dizer que a sala de recursos da escola devia ter meu nome, né? Sala Ivan Neves, porque pense que a gente brigou muito pela. E assim, eu saí, eu tirei ele de lá, mas a gente deixou um legado lá, porque as outras crianças especiais hoje contam, né? Não é o melhor dos mundos, mas hoje pelo menos tem. E assim, e Miguel estava muito só, porque tem pais, por incrível que pareça, Cris, que acha que autismo pega.
né? Então vai assim, ó, não brinca com ele não, que ele não bate bem na cabeça não. Ah, Miguelzinho, todo bom. Mas, assim, ele nunca era chamado para nada, né? Para um aniversário. Eita, será que caiu? Será que caiu aqui? Vamos ver. Opa, acho que a Iva caiu. Vou chamar ela de novo aqui. Vamos lá. A Júlia comentou, leve só para quem não convive, porque é exatamente isso. Caiu, voltamos. Voltamos. Eu não tô. Agora sim, agora sim. Iva, até a Júlia, ela também do meu Instagram, ela comentou, né? Ela tem uma filhinha que tem autismo e ela falou que é igualzinho a ela no aeroporto, viu? A cena que você comentou. E que, por exemplo, leve só para quem não convive, porque é exatamente isso, uma luta tão grande quanto severo. Exatamente. Exatamente. Legal. E, Iva, falando assim de inclusão, o que você vê, assim, no geral, de ações que são feitas voltadas para a inclusão? Depois eu coloco do mundo corporativo. Ah, muito pouco, né? Muito pouco. No convívio social, nas áreas de lazer, nas próprias escolas, que vendem que tem inclusão, é muito pouco. Assim, é como eu disse, a gente levou 12 anos para encontrar uma escola que há uma preocupação de conscientização da escola, dos pais e das crianças em relação a Miguel. A questão do acompanhante escolar, que é uma coisa que ele nunca teve. E esse ano, se ele continuasse na escola, seria mais uma briga que eu iria travar ali com como é que chama? Com a escola, ia ser mais desgastante, né? Então, assim, e ele está resistindo, porque para ele é novidade, como ele sempre foi só, ele nunca teve um acompanhante, para ele está resistindo, né? Ele diz, ela não é pedagoga nada, ela é policial, porque ela fica investigando tudo que eu faço. Carretado. Mas assim, aí o professor de matemática fez, Miguel, você é um privilegiado, você tem uma acompanhante escolar, né, para te ajudar. Quem aqui gostaria de ter uma acompanhante escolar? E todo mundo levantou a mão. Aí ele, ela não, né? É porque eles não conhecem Edna. Mas assim, vai levar um tempo, né, para ele se adaptar e aceitá-la, né? Tá bem melhor do que estava, né? Mas como é que chama? A inclusão. E assim, em relação a shoppings, aeroportos, parques, né, no momento de crise, assim, não há um espaço reservado, por exemplo, você vê que tem espaço para tudo no shopping, mas assim, um espaço que as pessoas possam ir e de repente acalmar, né, o seu filho, não tem, há um despreparo por parte dos seguranças, há um despreparo por parte do da população em geral. Eu, por exemplo, assim, já aconteceu dele dar uma crise num shopping e o meu carro está lá no D não sei quanto, e ele não entra em elevador. Então, assim, carregando pela escada, né? E aí a segurança realmente não pode segurar ele, que tem que segurar ele é o responsável. Mas aí eu precisei tirar um cartão,
né, de estacionamento, e agora eu boto ali na saída, né, do shopping. Então, qualquer movimentação, já corro e a gente já entra no carro e já vem para casa, né? Porque é muita informação, é muita. Estimula muito, principalmente se ele não tiver devidamente organizado. Uhum, sim. E falando assim de empresas, então, como eu falei para você, a gente tem que trabalhar a educação, né? Então, a inclusão, a diversidade, trabalhar esses temas e ter ações específicas, mas também a gente precisa muito, eu digo como RH, como empresa mesmo, porque daí não importa quem está ali na linha de frente, mas assim, você precisa sim conscientizar, não só o líder, porque às vezes já aconteceu comigo também. O líder queria muito uma pessoa PCD, mas se a equipe não estiver preparada, não vai adiantar nada. Porque isso é o que mais a gente vê como RH. A gente já tem todo um processo seletivo que é difícil de encontrar também os PCDs, né? De você ter essa busca, de você encontrar, passar no laudo médico, né? Ter todo esse processo. Mas depois a pessoa, ela fica, sei lá, um mês. E aí, quando você vai ver, se você consegue acompanhar de perto, é o ideal. Então, quando eu fazia contratação de PCD, eu tentava justamente ter um acompanhamento semanal com o líder e com a pessoa, com o próprio PCD, para entender quais eram as dificuldades, se estava tudo caminhando, se estava sendo alinhado, porque assim, eles podem apresentar algumas dificuldades como qualquer outras pessoas, mas também tem muitas vezes o líder não está preparado e a equipe também não. Então a É, equipe é essencial. Assim como você falou que às vezes ele vai precisar de uma pessoa do lado, quando você tem a contratação de um PCD, pode ser que você precise de um outro colaborador que vai ensinar a ele. Assim como você tem um novo colaborador que é por exemplo, um auxiliar, e você tem um júnior, o júnior ensina o auxiliar. É igualzinho, né? Então você precisa ter esse processo e a equipe precisa estar consciente do que pode vir a acontecer. Caso aconteça, o que pode ser feito. E como você disse no começo, não é tratar de uma forma diferente, porque o que eles menos querem é ser tratados de forma diferente, né, Iva? Para não se sentir, né? Não, não, trata. menina, a bronca é a mesma. Inclusive, eles são muito inteligentes e eles usam, viu? Ah, olha, tô ficando nervosa de problema seu. Né? Eles usam, eles são muito espertos. E assim, eu procuro, lógico, eu me preocupo, mas eu procuro trazer para ele a vida mais normal possível, inclusive frustrar, porque eles têm problema com frustração, né? Eles não querem ser frustrados, eles não querem ser contrariados. E eu contrario, eu digo não, mesmo sabendo das consequências, porque ele vai achar não no mundo, né? Sim. Muitas vezes meu esposo dizia assim, não, deixa ele, não tem negócio de deixar ele, não. Tem essa regra e ele vai seguir, né? E o horário, ele estava brigando com o horário do lanche, que ele não concordava com o horário do lanche da escola. Aí eu digo, não, mas foi Edna. Não, não foi Edna. É a regra da escola. E você vai ter que seguir, né? Uhum. Você tem as suas regras e a escola onde você está tem a regra, você tem que seguir. Você é o quê? Alecrim dourado? É? Então não tem muita diferença, não. Exato. E até trazendo um ponto que você tinha comentado, e até uma das meninas comentou aqui, colocou nos comentários, dessa questão das capacidades, né? Como você disse, muitas vezes o autismo é visto na mídia como uma pessoa super inteligente, né? E tudo mais. Por que isso acontece? Pelo que eu vi, eles têm essa alta capacidade de concentração, então, se deixar ele ali quietinho, flui super bem, né? Então, tem essa capacidade e tem três tipos de forma de pensamento. Então, por imagens, padrões ou palavras. Então, os padrões é o que a gente caracteriza como os números, a parte lógica, que é o que é mais representado na mídia. Mas pode ser o desenho também, ou as palavras em si. A pessoa gostar de ler, ela gostar de ver, né? Então, e isso faz com que quando você vai atribuir
uma tarefa a uma pessoa autista dentro de uma empresa, a ideia é que você atribua atividades que envolvam análise, que sejam mais metódicas, que tenham um padrão e também de longo prazo. Que praticamente, se você for ver no mercado, são pouquíssimas pessoas que gostam de fazer. E eu tenho certeza que eles teriam muito prazer em fazer. Por quê? A Porque são Joyce está atividades. falando aí hiperfoco. Menina, o danadinho do hiperfoco, só a fé em Cristo. Então, porque como você disse, a pessoa ele tem mais paciência para fazer aquela atividade, vai fazer bem feito, como você disse, e vai produzir da mesma forma, né? Então, é mais a sensibilidade de você ajustar aquela atividade também para que a pessoa consiga desempenhar a sua melhor função, assim como acontece para todo mundo. Por isso que existe avaliação de desempenho, existe cargos e atividades, né? Cargos e salários, enfim, é igual, né? Só que você tem que avaliar isso dentro de se você tem uma lei de cotas dentro da sua empresa, ou se você quer abrir uma vaga para uma pessoa autista, já leva isso em consideração, porque pode ser um ponto que pode ser apresentado. Até eu vi uma ação de uma ONG que ela fazia atividades com os autistas por 2 semanas. E aí eram atividades voltadas para TI ou para atividades administrativas. E aí, em 2 semanas, eles avaliavam o quanto que essa pessoa gostava de cada área, para que depois eles conseguissem enviar o currículo de uma forma mais assertiva para o mercado. Que Achei super. massa. E É, certeza. uma das meninas colocou: temos que ter a máxima atenção com a pena de confundir o disciplinar com carinho. Também, exatamente. Exatamente. É a E, madrinha de Miguel. é? Ah, que legal. E um último ponto que eu trouxe também é do benefício que a empresa tem na hora de contratar um autista. Que esses foram pontos que eu achei bem legais, que batem um pouquinho com o que a gente já vem falando, dessas características que as pessoas falam, do que elas pensam, né? O que acontece? Uma pessoa autista, ela pensa fora da caixa, porque muitas vezes ela não segue um padrão. Então, isso traz inovação. Provavelmente vai ser uma pessoa que vai olhar um problema, não vai ficar desesperado como os outros e vai trazer uma Não. solução. Vai trazer algo Eu totalmente. acho engraçado que agora ele está percebendo, assim, no campo da subjetividade, aí ele faz, mãe, ela está sendo sarcástica, mas ele pergunta numa seriedade. Às vezes a pessoa está brincando ou fala em duplo sentido, aí ele para e faz, mas ela está sendo sarcástica? Ela quis dizer isso mesmo? Então eles são muito objetivos mesmo. Exato. E tem um exemplo que eu achei bem legal, que é um caso do Itaú. Depois eu posso até passar o nome da pessoa, né? Que Certo. é jovem na área de TI, então justamente nessa parte mais lógica, mais analítica, que ele desenvolveu um código que fez diminuir o tempo do processo, que era de 48 horas para 7 horas. E essa pessoa é um autista. Então, achei bem legal trazer aqui, porque é um exemplo daqui do Brasil, então que pode trazer um pouquinho desse contexto para a gente, né? Então, acho que isso é bem bacana, a gente entender que nós temos que olhar também o nosso lado do como a gente faz essa inclusão e sim, essas pessoas vão trazer inovação para a gente também, vai trazer um outro ponto de vista, assim como você, como mãe, traz esse ponto de vista para a gente, né? A questão de disciplina, de horário, de cumprir aquilo que está programado, né? E eu acho que se a empresa tiver realmente um plano de inclusão, ela tem ali um trabalhador quase que incansável, né? Porque assim, eu canso de vê-lo montando aqueles negócios daquele Lego. Ele tem uma facilidade enorme. Inclusive, hoje, eu levei ele no Kumon, e aí, porque ele tem dificuldade com português, né? E principalmente de ler e interpretar. E aí, como eu já tinha feito Kumon há muitos anos atrás, é um novo método, uma rota, né? E aí a moça perguntou, e aí, Miguel, você gosta de ler? Aí ele fez,
Olha, textos longos não, porque demoram muito de acabar. Aí ela, mas você vai gostar, então aí motivou ele. E aí disse que tinha uma medalha, que todo ano faz uma competição, aí pronto. Falou em medalha, falou em competição, aí ele já está se sentindo o próprio Kumon em pessoa, né? Então, assim, é a gente buscar realmente outros caminhos, outras rotas, mas eu creio que são pessoas assim que, se você tiver uma rotina, não tem como não dar certo, né? E à medida que eles vão crescendo, há um maior controle. Eu percebo isso, né? Ele já consegue sentir ali que, olha, eu não estou bem. Precisa, para ele se desorganizar, já tem uma certa etapa, não sai de 0 a 100 e tem que ser um estímulo muito grande, né? Mas até ele chegar ao ponto de se desorganizar, às vezes é disso. Por exemplo, viagens longas, sei lá, 7, 10 dias. Lá no quarto, quinto dia, ele vai estar desorganizado, porque é muita novidade, é muita. Por mais que eu mostre fotos a ele e tal, mas sempre há como eu posso dizer, alguma coisa que vá desencadear ali uma crise. Então a gente não deixa de se divertir, mas já reduz para 2, 3 dias. Ali já é o máximo que ele aguenta hoje. Que legal, que legal. E para a gente finalizar a nossa live, né? O que para marca quando a gente sobre essa questão da inclusão, da diversidade das Tá, empresas tá como um todo? travando, cortou. Voltou agora? Agora voltou. Iva, para a gente finalizar a nossa live, o que para você mais te marca de todo esse nosso bate-papo aqui? O que mais te marcou? Rapaz, assim, a perspectiva de futuro, que é o que toda mãe de autista precisa. Assim, nasce um autista, nasce o medo de morrer, né? A gente tem medo de faltar. Então, assim, quanto mais perspectiva a gente tem que ele vai ter um lugar no mundo, uma colocação, que ele vai ter um futuro, que ele vai saber lidar com as dificuldades dele, e poder, mesmo com as dificuldades, mas ter uma vida independente, isso traz muito alívio, né? Assim, é o que toda mãe pensa nisso, mas mãe de uma criança especial pensa 2 vezes, né? Então, assim, essa perspectiva dele ter um futuro, dele já ter o plano, o restaurante dele montado na cabeça, dele querer trabalhar, começar a trabalhar aos 14 anos, porque o pai dele foi menor aprendiz, então ele já está lá todo arquitetado para que ele consiga, e a gente começar a prepará-lo também para ir ver as empresas e tal, para que ele realmente tenha uma oportunidade, né? Ver realmente as empresas, começar já a olhar as empresas que têm esse planejamento, não a falsa inclusão, mas a inclusão de verdade. E que ele possa realmente ter um futuro e ser um cara independente. Ah, com certeza, com certeza. Acho que, Iva, não tenho, eu não conhecia toda a sua história, né? Que coisa linda, não tem nem o que falar. Assim, eu fiquei emocionada quando você falou todo o processo, né, da adoção, depois de você ser um pouco mais velha, né? Depois dos 35, como você disse, do processo de você olhar para você, né? E de todo o processo de educação e de carinho que você tem com ele, porque é realmente um processo. E eu tenho certeza que ele vai dar bons frutos aí também, como você disse. E tenho certeza que esse origami aí também não é por acaso, viu? Certeza. Não sei se você já viu, mas tem um moço no Instagram que ele faz mini origamis. E aí ele faz de presente para você dar para as pessoas. Então, por exemplo, você manda uma foto para ele, você e seu marido. Aí ele faz um mini origami seu e do seu marido. É a coisa mais linda. Eu falo, gente, que incrível, Nossa, que incrível.
Ó, aí também o pessoal colocou que ele já deu o primeiro passo, tem certeza que terá um futuro lindo. A Joyce também colocou, vai ter um futuro lindo, com certeza, com certeza. E com uma mãe dessa também, com certeza, vai dar fruto, com certeza. Iva, queria te agradecer demais pela live, foi muito legal conhecer esse outro lado também e trazer também esses pontos dentro da contratação de um PCD também, focando mais no autismo, porque realmente é um tema que a gente precisa abordar cada vez mais para que essa inclusão aconteça, porque a inclusão não é só uma ação da empresa, mas também é um valor nosso, né? Nós como pessoa, né? Miguel vai ser um arraso. Obrigada, Ayana. Miguel tem fã-clube, minha filha. As Ivetes adoram ele. Que legal. Iva, muito obrigada, viu? De nada. E lembrando, 8 de maio, vai ter o filme na Globo Pernambuco e no Globo Play. E Miguel vai estar lá falando, viu? Que eu vou estar representando as mães adotivas. E aí foi muito engraçado. Só para finalizar, a pessoa lá, a roteirista me ligou, aí fez assim: Olha, você tem 3 filhos, né? Eu digo, o adotivo, e você ainda tem um autista. Eu digo, você está falando da mesma pessoa. Aí ela ficou assim, calada, ela chocada, né? Pô, é um adotivo e é o que tem autismo. Eu digo, menina, porque Deus é assim, ele manda o pacote, mandou o pacote da NET e ainda mandou o HBO, né? Junto, sem adicional. Já mandou tudo junto, eu pago um boleto só. Aí ela ficou, porque a gente também tem que levar com humor. Porque assim, a carga é pesada. Se você for se olhar com muita autocompaixão, se sentir vítima, se sentir. Aí o negócio já não flui. Então eu brinco mesmo, brinco, ensino ele a brincar e aí a gente vai vivendo. Com certeza. Sensacional, Iva. Muito obrigada, viu? Queria agradecer também o pessoal que comentou aí, que também participou de toda a live. Muito legal, muito bacana. Tô assim, sem saber nem o que falar, porque eu adorei sua história, Iva. Muito legal. Muito Ah, bacana. Sigam a Iva, vai. Assim, quem não me segue, também dá uma olhadinha no meu Instagram, já aproveitar, vou fazer o jabá, né, Iva? vai lá no Ajuda a Cris. Muito obrigada. Beijo, viu, gente? Tchau, tchau. Beijo, obrigado. Obrigada.